de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Ele espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde, e a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Bíblica do Ladrão, Catedral de Roma. Em Capipoca nós temos uma catedral, e em Roma temos também a catedral, a Basílica do Ladrão, Catedral de Roma. É a catedral onde o Papa atua, celebra. E é um templo muito importante, é considerada a mãe de todas as igrejas católicas. E isso é muito importante, a gente manter esta unidade. O templo, nós sabemos que é muito importante. O templo é o lugar onde as pessoas se reúnem para rezar, para louvar, para se comunicar com Deus. Então, desde os tempos antigos, e o povo de Deus vem cultivando o zelo, o amor ao templo. E no Evangelho que nós ouvimos, Jesus vai ao templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é um templo também muito significativo para a história do povo de Deus. Foi construído na época do rei Salomão. 46 anos de construções, muitos trabalhos, um templo muito bonito, tudo muito bem preparado. E o objetivo do templo, como falei, o templo era o lugar onde as pessoas se reuniam para rezar, para participar do culto, das solenidades, para fazer suas orações. E nós sabemos da importância do silêncio no templo. É muito importante quando a pessoa chega numa igreja, no templo, que tem o clima adequado para a pessoa rezar. Mas quando chega numa igreja que tem muita zoada, com reza para um lado, com reza para o outro, a pessoa tem dificuldade de rezar. E veja o que aconteceu quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, que era o que estava acontecendo. Uma verdadeira feira dentro do templo. Levava até animais para vender no templo. Levavam carneiros, levavam novilhos, touros, levavam pombos também. Tinha a mesa dos cambistas. Ele deu um barulho enorme. É como quando a gente anda na feira. Quando a gente anda na feira, as pessoas ficam falando, dizendo o preço das coisas. Não tem quem se concentre na feira. Grita do lado,
grita para o outro: ei, vem aqui comprar meus produtos, meus animais e tudo mais. Da mesma forma, estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. E nos diz o Evangelho que Jesus fez um chicote e expulsou os vendedores do templo e disse: não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões, porque aqui é um lugar sagrado, lugar de oração, lugar onde as pessoas vêm para ouvir a palavra, para conversar com Deus. E vocês transformaram o templo numa casa de comércio. E as pessoas que administravam o templo, que se davam muito bem com esse tipo de coisa, ficaram questionando Jesus: com que autoridade tu faz isso? Tu diz isso? E Jesus diz: destruí este templo e eu reerguerei em 3 dias. Então ainda questionaram: como é que tu pode reerguer o templo em 3 dias? Se foi preciso 46 anos para a construção. Mas eles não entendiam as palavras de Jesus. Jesus estava falando do novo templo, que é o seu próprio corpo. Jesus é o novo templo, né? Veja, as pessoas procuravam o templo para conversar com Deus, né? Para receber bênçãos, para sentir esta presença de Deus. E em Jesus as pessoas encontram tudo isso. Em Jesus as pessoas encontram a palavra de Deus. Em Jesus as pessoas encontram esta presença de Deus. Em Jesus as pessoas encontram salvação, vida eterna. Então Jesus é o novo templo. E quando ele diz: destruí o templo e eu o reerguerei em 3 dias, ele está falando da sua morte e ressurreição, né? Vão me derrubar, mas ao 3º dia de minha morte ressuscitarei verdadeiramente. E ressuscitado, ele vive e reina para sempre. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, como é importante a gente participar do templo, né? Das atividades do templo, da igreja, né? Mas sempre nesta perspectiva de que o templo por excelência, o templo mais importante para nós, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que veio trazer vida nova, que veio trazer salvação para toda a humanidade.